Ontem eu li uma notícia bem interessante aqui falando sobre os cassinos de Las Vegas. A cidade tem toda uma pompa, né, toda uma aura em torno dela de dinheiro, de luxo, e os cassinos vão fechar agora por causa da pandemia. Eles decidiram que vão fechar as portas, o que é algo, bem, que está de acordo com agora a proposta do governo norte-americano de tentar controlar também a pandemia no país. Inicialmente, o governo norte-americano, graças à retórica do Trump, que vê também essas conspirações globalistas pelo mundo, e tem uma intenção agora, que parece ser clara, de criar uma nova Guerra Fria, só que dessa vez contra a China. A princípio, eles não queriam embarcar nessas medidas mais drásticas, mas nessa altura eles já compreenderam os riscos, sim, e muitas cidades norte-americanas, muitas regiões já estão entrando em quarentena, incluindo Las Vegas. Tem uma expressão que diz que, relacionada aos cassinos, a casa nunca perde. Isso quer dizer que você vai no cassino, não sei se vocês já foram na vida, mas se vocês forem no cassino, mesmo que você vá lá e ganhe, sei lá, $100, $200, o cassino nunca perde dinheiro. Nunca perde. No cômputo final, muito mais gente vai perder grana no cassino, que vai ficar nas mãos dos donos do cassino, do que nas mãos dos jogadores. Você pode ganhar $1.000 num dia, $10.000, mas o cassino vai ganhar muito mais do que todo mundo junto lá. E é uma regra básica, na verdade, de qualquer comércio, né? Se for pensar que cassino é um negócio, eles querem dinheiro, né? Não querem perder dinheiro. Tem até histórias, se você procurar aí algumas histórias de jogadores famosos que vão em cassinos, começam a ganhar uma fortuna lá e depois são expulsos do cassino porque não faz sentido. Não faz sentido que o dinheiro vá para a mão de uma pessoa e não para casa. Então o fato de você ver cassinos que são máquinas de fazer dinheiro para os seus donos, fechando as portas. E por outro lado, quando você vê no Brasil, como eu falei ontem aqui, quando você vê no Brasil pastores, líderes religiosos, dizendo que não vão fechar as suas igrejas, você vê que até o dono de um cassino tem mais consciência, tem mais responsabilidade do que um líder religioso. Ou alguns líderes religiosos, né? Não dá para pôr todo mundo no mesmo saco aqui. A gente viu figuras como Silas Malafaia e Edir Macedo nos últimos dias dizendo que não vão fechar as portas. Mesmo se ordenassem que eles não vão fechar as portas. Hoje o tom mudou um pouco mais. Hoje o Silas publicou ali para os outros pastores da igreja dele que se por acaso ordenarem que fechem as igrejas, que é para fechar. Então mudou um pouco já a retórica. Mas eles estão resistindo. Ainda estão conclamando os fiéis para os cultos. O Silas Malafaia fez isso hoje, chamando as pessoas para o culto, ignorando, desprezando o risco para as pessoas. Lembrando ontem que eu mencionei aqui o caso da Coreia do Sul, quando uma seita evangélica foi responsável por uma boa parte dos contágios no país. Milhares de pessoas se contaminaram nos cultos e passaram para outras pessoas depois. Então esse é um risco real no Brasil também, que as igrejas evangélicas sejam celeiros de contaminação. Que milhares ou milhões de evangélicos no Brasil, em seus cultos, em suas igrejas, em seus templos, peguem essas doenças e passem para os outros. E no fundo aqui, o que eu vejo tem muito a ver com a questão da autoridade. Porque durante um bom tempo na história da humanidade, a gente tinha gargalos de informação que passavam por certas autoridades, certas elites constituídas que tinham a voz e que tinham a decisão final. Reis, imperadores, faraós, sacerdotes. E a igreja ocupou esse espaço durante muito tempo também. Durante mais de 1000 anos, a igreja católica foi o centro do poder e o centro da informação também. Era um gargalo de informação. O que o Papa dissesse, ou o que o bispo dissesse, ou o que o padre dissesse, tinha valor de verdade, mesmo que fosse errado, mesmo que fosse equivocado. Se ele dissesse, estava escrito em pedra. E a Reforma Protestante ela veio, a princípio, para romper com essa autoridade e criar uma relação mais direta entre o fiel e Deus. De uma interpretação mais individual das escrituras, de um princípio mais individualizado de ética religiosa. Porém, o que a gente vê agora nesse exato momento é justamente a retomada desse gargalo de informação, desse gargalo de autoridade, por líderes religiosos no Brasil. Pessoas que estão abusando de sua autoridade sobre os fiéis para pôr essas pessoas em risco. Quando você vê um cassino fechando para proteger os jogadores e você vê uma igreja que se recusa a fechar para explorar os fiéis, é o fundo do poço, é o fundo do abismo, na verdade. E é claro que, como eu mencionei ontem, existe um princípio econômico por trás disso, tem a ver com grana, tem a ver com dinheiro, porque as igrejas também são máquinas de fazer dinheiro, pastores multimilionários, malas e malas de dinheiro de doação dos fiéis, de dízimo,
Ou seja, é uma máquina de fazer dinheiro. E se você para uma igreja aí por 2, 3 meses, evitando ter cultos ali, isso vai fazer um rombo no cofre dessas igrejas incrível. Mas não é apenas isso. Eu estive pensando aqui, de ontem para hoje, eu estive pensando que não é apenas isso. Eu acho que não é apenas isso, pelo menos. Que passa pela autoridade, na verdade. Passa pela questão desse gargalo de autoridade, desse gargalo de influência. Que a gente já viu certas igrejas evangélicas neopentecostais sendo utilizadas para isso, já para esses fins. Como currais eleitorais, por exemplo. O pastor dizendo, vote nessa figura, e a comunidade, os fiéis, votando em massa para aquela pessoa que o pastor indicou. Fizeram isso no passado, fizeram isso agora com o Bolsonaro também. O curral eleitoral, vote nessa pessoa. Então é uma figura de autoridade. E eu fico pensando, por exemplo, 2, 3 meses, se um fiel deixar de ir nesse culto, o que não passa na cabeça do fiel também. Porque em várias dessas igrejas o que você tem é uma verdadeira lavagem cerebral. É um processo de repetição, é um processo de controle emocional e mental das pessoas. E aqui eu não estou tirando o valor da religião ou da religiosidade das pessoas, não. Muita gente busca conforto nas religiões, muita gente busca paz de espírito, muita gente busca respostas na religião. Podem ser respostas equivocadas, podem ser respostas errôneas, que estão em desacordo com a ciência, mas são respostas que as pessoas buscam e isso as reconforta. Por outro lado, há esse processo de controle mesmo. E se você fica 1, 2 meses fora disso, fora desse controle constante do seu pastor, eu imagino que muita gente vai começar a rever o que eu faço lá. Será que realmente aquela pessoa ali, aquele pastor ali, é o que tem a resposta que eu preciso? Então eu vejo que além desse fator econômico, tem também um certo receio de perder esse jogo sobre os fiéis. Se eles se afastarem, eles vão cair no mundo. Ou vão para outro culto, vão para outra igreja, vão para outra religião. É preciso manter as rédeas curtas dos fiéis. Talvez tenha até mais a ver com isso do que, de fato, com o dinheiro. Quem sabe essa quarentena, por causa da pandemia, fosse a oportunidade para muitos desses fiéis repensar a sua escolha religiosa. E a gente também sabe que um dos modos de dominar as pessoas tem a ver com o medo, tem a ver com a exploração da insegurança das pessoas. Isso é feito na política também, mas é feito na religião, principalmente. A religião explora o sofrimento das pessoas, o medo das pessoas, seja para transmutar isso para uma resposta positiva, para uma resposta transcendental. Tudo bem, olha só, a vida aqui é horrível, a vida aqui é uma desgraça, mas se você for uma boa pessoa, você vai obter recompensas no céu depois. Seja para converter isso em recompensas materiais também. As igrejas neopentecostais fazem isso muito bem, converter esse medo em grana, em dinheiro para eles. A Igreja Católica fez muito isso também. Como eu disse, foram séculos e séculos de domínio da Igreja Católica, e eles fizeram muito bem isso, de explorar esses medos, o sofrimento das pessoas, tanto dos mais pobres quanto dos mais ricos também. Pessoas que eram católicos, nominalmente pelo menos, embora na ética não tivesse nada de católico, nada de cristão, e que financiavam a igreja. Se você for para o Vaticano, se você for para Roma, você encontra igrejas suntuosíssimas, igrejas de mármore, recobertas de ouro, de prata. Então as igrejas são máquinas de dinheiro. As igrejas eram no passado o que os cassinos são hoje, máquinas de dinheiro. Claro, máquinas de dinheiro para quem está no topo, né? Para quem está no topo da hierarquia, porque quem está na base financia isso. O problema de não abrir mão do osso, como eles fazem agora, é justamente o risco para a saúde pública. Porque no Brasil, as vertentes evangélicas são as que mais crescem. Talvez em alguns anos aí, talvez em uma década, ultrapasse o número de católicos no Brasil, mais evangélicos do que católicos. E os evangélicos, via de regra, são muito mais fervorosos, muito mais devotados do que os católicos. Pelo menos boa parte dos católicos que eu conheço são católicos não praticantes. E outro fator a levar em consideração também é o teor apocalíptico de muitas vertentes religiosas. Essa visão de que, em algum momento na história da humanidade, num futuro próximo, teremos a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, para purificar o mundo, e junto com isso, antes disso pelo menos, né? E antes disso virão várias pragas para destruir a terra, para eliminar os pecadores. E só se salvarão um grupo diminuto de fiéis devotos. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que muitos cristãos agora, principalmente de seitas cristãs, estão vendo esse momento agora, essa pandemia, como um desses sinais da volta de Jesus. Ou seja, Jesus está voltando, as pragas estão vindo, vão varrer do mundo os pecadores, e eu, puro, santo, devoto, vou me salvar. Como é o caso daquela vertente que eu mencionei lá na Coreia do Sul. O líder religioso lá, ele acha que ele é o Jesus. Ele acha que é o Jesus que voltou.
E essa retórica apocalíptica, que é encontrada assim em várias vertentes evangélicas, ela é muito perigosa. Porque se você tem um líder que explora isso, explora esse pensamento e vai jogando essa mensagem para as pessoas e vai criando essa noção de que o mundo está acabando, isso é um prato cheio para fanáticos. Seja para cometer violência contra si próprios, quanto contra outros também. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Até uns anos atrás eu trabalhava com tradução. Eu traduzia textos de empresa, textos genéricos, para várias empresas pelo mundo. E uma vez me contactaram de uma igreja para eu traduzir textos de igreja, textos religiosos. E eu comecei a trabalhar com os textos ali, pagavam bem mesmo, pagavam em dólar. Fui traduzindo os textos ali e eu fui sentindo que tinha um teor esquisitíssimo naqueles textos. Porque era uma vertente cristã e não falavam em Jesus em nenhum momento. Não falava na Bíblia. Eram textos estranhíssimos. E daí eu fui pesquisar sobre a igreja, né? Fui pesquisar do que se tratava e eu descobri que é uma seita e que em um país aí onde ela é muito forte, é uma seita apocalíptica, e um dos fiéis, quando estava fazendo a conversão das pessoas nas ruas, foi lá e matou uma pessoa que se recusou a receber um panfleto dele. E depois disso, quando eu descobri o que era a seita, eu me recusei a trabalhar para eles, porque sinceramente não dá. Então é preciso muito cuidado, gente. Então é preciso muito cuidado, porque nesse momento particular aqui é importante, é crucial seguir as recomendações governamentais, nesse caso, da Organização Mundial de Saúde, para evitar contato com outras pessoas, porque o negócio é grave, o negócio é sério. E se você for devoto de alguma religião, se você for tanto católico quanto crente, quanto qualquer outra vertente religiosa, ficar em casa também. O problema não é a sua religião necessariamente, o problema não é aquilo que você ouve do seu pastor, mas sim você descumprir uma recomendação para evitar o contágio de outras pessoas. Talvez você possa ficar doente e não ter complicações, mas outras pessoas podem morrer por tua causa. Então não importa se o teu pastor está dizendo, vamos lá, venha para o culto, não vá. Mantenha o isolamento social, é importante nesse momento, para proteger a si próprio e os outros. E é aquela coisa, cuidado com essas pessoas que exploram a sua crença, a sua fé para enriquecer. E tem muita gente que faz isso. Eu me lembro alguns anos atrás que eu li um classificado de alguém vendendo uma igreja e dizia assim, olha, temos tantos fiéis, X fiéis, e temos renda mensal de X. O cara estava vendendo um ponto de comércio, era isso, era um ponto de comércio. A igreja era a loja dele, era o sustento dele. Estava vendendo por alguma razão, sabe-se lá qual. Então cuidado, é importante que você se informe de fontes confiáveis, fontes científicas principalmente, especialistas na área, para que você possa, nesse momento particular, que é muito complicado, você possa ter as informações corretas para lidar com isso. A religião pode te dar um conforto espiritual, um conforto para suas angústias existenciais. Mas em termos práticos, em termos reais, talvez não seja a melhor fonte de informação. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre o que eu falei, sobre essa exploração do meio das pessoas para ganhar dinheiro, sobre o comportamento de certos líderes religiosos agora que estão incentivando as pessoas a irem aos cultos, apesar da pandemia, dos cassinos também que eu mencionei, né? Os cassinos fechando, as igrejas não. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.